Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje, na aula de número 48, vamos terminar o que vimos na nossa live, tudo bem? Movimento circular uniforme. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Então, primeiro, gostaria de colocar o conceito de período. O que seria período? É todo fenômeno que se repete, a gente classifica como um fenômeno periódico, tudo bem? O movimento circular uniforme, ele é cíclico e toda vez que a gente vê ele se repetindo, a gente consegue calcular o intervalo de tempo com que ele se repete. E isso a gente define por período. Período, então, a definição de período é toda vez que um evento se repete, seria o tempo, né? O tempo que um evento leva para se repetir. Então, coloquei dois casos aqui para vocês, né? Temos um relógio e um pêndulo, né? Esse pêndulo ele fica oscilando de um lado para o outro e toda vez que ele oscila de um lado para o outro, né? A cada oscilação, ou seja, cada repetição, demora um certo tempo. E esse tempo para fazer uma única repetição seria o meu período. Então, um exemplo aí, né? Se eu pegasse esse pêndulo e dissesse para vocês que ele oscila 20 vezes em 40 segundos, ou seja, ele demora 40 segundos para oscilar 20 vezes. Qual seria o seu período? O período, então, para ele fazer apenas uma única oscilação. A conta que você vai fazer é simples, né? Você vai pegar o tempo total, que seria aí de 40 segundos, né, e dividir pelo número de vezes em que ele faz essas oscilações, ou seja, 20 vezes, 20 oscilações. Então, 40 divididos por 20, nós temos aí que cada período, né, seria de 2 segundos, ou seja, demora 2 segundos para ele fazer cada repetição. Tudo bem? A mesma vale para o relógio, né? Nós temos aí o ponteiro das horas e dos minutos, né? Então, qual seria o período, né, para o ponteiro das horas, né, para fazer uma volta completa? Ou seja, ele dá várias voltas, né? O movimento ele é periódico. Então, qual seria o tempo que demora para o ponteiro das horas dar uma volta completa? Para uma única volta, ele demoraria 12 horas. Né? O ponteiro dos minutos demoraria para uma única volta, demoraria 60 minutos. Né? E o ponteiro dos segundos, que é aquele vermelhinho, né? Ele demoraria aí, no caso, 1 minuto ou 60 segundos para fazer apenas uma única oscilação. Então, novamente, período, por definição, é o intervalo de tempo que demora para fazer uma única repetição. Tudo bem? Bom, vamos ao conceito, então, de frequência. O que seria frequência? Frequência é o contrário do período. Seria o número de coisas que acontece pelo intervalo de tempo. Então, quando no período a gente olhava para o tempo, aqui a gente vai olhar para o número de coisas. No caso do movimento circular, seria o número de voltas, né? Então, tem aqui o exemplo de um camarada que está girando aí um peso, né, amarrado por uma corda. Poderia ser um ioiô, né? Então, vamos lá. Ele está girando um ioiô aí numa corda, né? E ele dá 30 voltas em 10 segundos. Então, qual seria a sua frequência? Ou seja, qual seria o número de voltas que ele dá a cada um único segundo? Ele daria 3 voltas por segundo. Então, a definição aí de frequência seria o número de coisas, né, o número de voltas, né, o número de repetições pelo tempo total. Né? Então, número de repetições pelo tempo, eu teria aí o número de coisas por segundo. E coisas por segundo, a gente define essa unidade como sendo Hertz, em homenagem ao Henry Rudolf Hertz. Henry Rudolf Hertz é um físico alemão, tudo bem? Ele estudou aí bastante a radiação eletromagnética e inclusive criou aparelhos, né, emissores e detectores de ondas de rádio. E em sua homenagem, né, essa brilhante criação da comunicação, né, deram o nome da frequência, né, a unidade como sendo Hertz, que é o número de coisas por segundo. Tudo bem? Temos outras unidades também, por exemplo, o RPM, né, rotações por minuto. Então, é a sigla de rotações por minuto. É o número de coisas que acontece por minuto. Né? No caso, 1 RPM, uma rotação por minuto. E a relação de minuto para segundo é 1 por 60. Né? Então, quando nós temos o Hertz por segundo, o RPM é por minuto. Então, basta eu multiplicar ou dividir por 60 para transformar um para o outro. Tudo bem? Sendo que 60 rotações por minuto equivale a uma rotação a cada um único segundo. Ou seja, 60 RPMs equivale a 1 Hz. Tudo bem?
Beleza, existe uma relação entre período e frequência. O período é o tempo que leva para realizar uma única coisa. E frequência é o número de coisas pelo tempo. Então perceba que um é o inverso do outro. Né? O que seria o inverso? Na matemática, o inverso é quando a gente realmente rebate os dois números aqui. Né? Então quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Repara aqui ó, que se eu fizer a mesma coisa dos dois lados da equação, então quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo, eu vou ter que tempo sobre o número de coisas, ou seja, tempo sobre o número de coisas, que é o período, tudo bem? Vai ser igual a 1 sobre f. Então eu posso escrever isso daqui, ó. O período vai ser 1 sobre f, ou melhor dizer, o período é o inverso da frequência. E por que não o contrário, né? Esse camarada está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, e quem está multiplicando passa dividindo. Eu vou ter aqui que a frequência também vai ser o inverso do período. Então, existe uma relação entre período e frequência. Toda vez que um exercício te der a frequência, então ele também está te entregando de bandeja o período. E vice-versa, se ele te der o período, você consegue encontrar facilmente a frequência. Lembrando que um é o inverso do outro. Então lá, quando a gente estava falando de velocidade angular, né, velocidade angular é o deslocamento angular pelo período, então eu posso escrever essa fórmula aqui em função da frequência. Então vai ser o deslocamento angular vezes a minha frequência. E aí a gente vai definir isso aqui para um movimento circular uniforme. E o que seria esse uniforme? Uniforme, a gente viu lá no movimento retilíneo uniforme, que era quando a velocidade não variava. Aqui é da mesma maneira, só que nós temos duas velocidades, né? A velocidade escalar, ou velocidade linear, que é aquela da borda, né? E a velocidade angular, que é a velocidade quando a gente olha para dentro, para o ângulo, né? O ângulo varia com o tempo. E a gente percebe que essas duas velocidades elas são constantes. Então, quando eu tenho velocidade escalar e velocidade angular constante, eu estou falando de um movimento uniforme. É claro que ele tem que descrever uma trajetória curvilínea, né? Por isso que a gente vai chamar ele de circular, porque é uma trajetória curvilínea, e uniforme porque essas velocidades são constantes. E aí, para toda vez que a gente tiver um exercício que ele afirmar para você que o movimento é circular uniforme, nós temos então as relações vistas anteriormente. E para uma volta completa, né, nós temos que o ângulo que ele varia seria de 2π. E para uma volta completa, nós temos que o tempo é igual ao período. Então, eu posso reescrever a fórmula de velocidade angular como sendo o deslocamento angular sobre o tempo para 2π sobre o período. Então, se ele te der o período, você vai calcular ali a velocidade angular para apenas uma única volta, que seria o 2π. Ou melhor dizer, como a gente já viu anteriormente, né? Posso trocar o período pela frequência, né? Então, o período é o inverso da frequência, então posso escrever aí 2πf. Isso aqui, lembrando, para uma única volta. Tudo bem? E outra coisa interessante aqui é que essas expressões elas são análogas ao movimento retilíneo uniforme. Então, quero que você perceba aqui, ó, lá no movimento retilíneo uniforme, a gente falava que velocidade é ΔS sobre ΔT. E aqui no movimento circular uniforme, nós temos que a velocidade vai ser a variação do espaço angular, que é o deslocamento angular, sobre o tempo. Então, aqui a gente olha para o linear e aqui a gente olha para o angular. Essa é a única diferença entre os dois. Tudo bem? Bom, vamos para frente então. Aceleração centrípeta. Toda vez que a gente vai falar de movimento circular, tem que existir a aceleração centrípeta. Por definição, a aceleração centrípeta é uma aceleração que aponta para o centro. Centro, peta. Peta é de apontar, centre é de centro. Então, a aceleração que aponta para o centro. É verdade, está aqui, ó. É uma aceleração que sempre vai apontar para o centro. É ela que modifica o vetor velocidade linear, que aparece sempre tangente à curvatura, tudo bem? Então ela vai modificar o vetor velocidade, não em módulo, mas apenas em direção, mudando a direção desse vetor velocidade. Repare, por exemplo, que aqui ele está na horizontal, né? E aqui ele vai estar na vertical. Então, em cada ponto desse, nós temos que a aceleração centrípeta ela não vai mudar o módulo, não vai nem aumentar o vetor, nem diminuir o vetor. Tudo bem? Por quê? Porque ela atua perpendicularmente. Tá? Então, ela é sempre perpendicular ao vetor, nem acrescenta
para modificar o módulo nem positivamente nem negativamente, vai apenas modificar a sua trajetória, modificando a sua direção, tudo bem? Inclinando o vetor. Então está aqui, né, a GIF aqui do lado está mostrando a velocidade linear, né, ao longo do movimento, e a aceleração que sempre vai surgir aqui apontando para o centro em cada um dos pontos dele, tudo bem? Então está aí a aceleração centrípeta, aquela responsável por modificar o vetor velocidade. Eu tenho aqui um simulador